Dia 146 da nossa jornada de leitura bíblica mostra-nos o Pai. Estamos no livro de Esdras. Para hoje são os capítulos 3, 4, 5 e 6. E também Salmo 78, de 1 a 16. O que eu quero conversar com vocês está no capítulo 3, a partir do verso 1, nós lemos. Quando chegou o 7º mês, e os israelitas já estavam em suas cidades, o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Então Jesua, filho de Josadaque e seus colegas, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus companheiros começaram a construir o altar do Deus de Israel, para nele sacrificarem holocaustos, conforme o que está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Apesar do receio que tinham dos povos ao redor, construíram um altar sobre a sua base e nele sacrificaram holocaustos ao Senhor, tanto os sacrifícios da manhã como os da tarde. Depois, de acordo com o que está escrito, celebraram a festa das cabanas, com um número determinado de holocaustos prescritos para cada dia. A seguir, apresentaram os holocaustos regulares, os sacrifícios da lua nova e os sacrifícios requeridos para todas as festas sagradas determinadas pelo Senhor, bem como os que foram trazidos como ofertas voluntárias ao Senhor. A partir do primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, embora ainda não tivesse sido lançado os alicerces do templo do Senhor. Então eles deram dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros e deram comida, bebida e azeite ao povo de Sidom e de Tiro, para que pelo mar trouxessem do Líbano para Jope toras de cedro. Isso tinha sido autorizado por Ciro, rei da Pérsia. No segundo mês, do segundo ano, depois de chegarem ao templo de Deus em Jerusalém, Zorobabel, filho de Saltiel, Jesua, filho de Josadaque, e o restante dos seus irmãos, os sacerdotes, os levitas e todos que tinham voltado do cativeiro para Jerusalém, começaram o trabalho, designando levitas de 20 anos para cima para supervisionarem a construção do templo do Senhor. Jesua, seus filhos, seus irmãos, e Cadmiel, e seus filhos descendentes de Rodavias, e os filhos de Enade, e seus filhos, seus irmãos, todos eles levitas, uniram-se para supervisionar os que trabalhavam no templo de Deus. Quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes com suas vestes e suas trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, tomaram seus lugares para louvar o Senhor, conforme prescrito por Davi, rei de Israel. Com louvor e ação de graças cantaram responsivamente ao Senhor. Ele é bom, seu amor a Israel dura para sempre. E todo o povo louvou o Senhor em alta voz, pois havia sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Mas muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos chefes das famílias mais velhos, que tinham visto o antigo templo, choraram em alta voz quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Muitos, porém, gritaram de alegria. Não era possível distinguir entre o som dos gritos de alegria e o som do choro, pois o povo fazia enorme barulho e o som foi ouvido a grande distância. Oh, queridos, o que falar? É, eles estavam voltando para casa, voltando para este tempo de reconstruir, né? Eles estavam ali em Jerusalém para reconstruir a cidade que foi detonada, que foi abandonada, que foi realmente despedaçada por causa da desobediência deles mesmos. Só que agora, quando eles voltaram, e eu amo que começa falando assim: eles se reuniram como um só homem em Jerusalém. É sobre isso que Jesus fala quando fala assim: eu quero que vocês sejam um, como eu e o Pai somos um. Esse é o nosso maior desafio, sermos unidos em espírito como um só homem para adorar o nosso Deus, para exaltar o seu nome, para glorificar o seu nome, para ter uma vida relevante. E veja, eles estavam nesse processo, eles se uniram e eles começaram, sabe por onde? E aqui eu vou te falar sobre algo
que você quer saber como realmente mudar a sua vida? Você quer realmente saber como viver algo novo no Senhor? Você quer saber como recomeçar o seu relacionamento com o Senhor? Talvez você olhe a sua história e fale assim: "Não, mas Deus sempre esteve comigo, o que que eu tenho para recomeçar?". Você sabe o quão distante você está do Pai. Para recomeçar, para reconstruir essa relação, começa com obediência, obediência à palavra de Deus. Eles voltaram ao princípio, então eles nem tinham lançado os alicerces ainda, eles não tinham começado, mas pela obediência, pela devoção, eles começaram, eles abriram a Bíblia, eles abriram a lei de Moisés e eles falaram: vamos obedecer. Vamos oferecer os sacrifícios. Então, ali, como um só povo em união, sabendo que eles deveriam, neste tempo, obedecer ao Senhor, amar o Senhor, independente das circunstâncias. Eles estavam ali num ambiente nada favorável. Eles não tinham nada, eles não tinham mais nem um lugar bonito, um lugar decente. Então, assim, não fica esperando estar na situação perfeita, na casa perfeita, na igreja perfeita. Nada perfeito para fazer o que tem que ser feito. Comece hoje. Você entendeu? Comece hoje. Foi o que eles fizeram. Então, eles se uniram em um só homem. E eles voltaram para onde? Eles começaram a construir o altar do Deus de Israel para nele sacrificarem holocaustos. Tudo começa, meus queridos, no altar. Tudo começa no lugar de adoração, no lugar de entrega, no lugar de sacrifício. Muitas vezes o que nós podemos e a única coisa que temos para dar ao Senhor é sacrifício de louvor e adoração. E é neste lugar, é o primeiro lugar que precisa ser reconstruído nas nossas vidas, nas nossas casas e principalmente na nossa igreja. Essa igreja que só prega alta performance, dinheiro, lucro, grandiosidade. Não. É com tudo destruído mesmo, é com tudo bagunçado. A primeira coisa que precisa ser reconstruída é o altar, onde se oferecem sacrifícios. Este é o sacrifício de louvor, este é pela fé. Então, eles estavam num ambiente nada favorável, mas eles começaram a construir o altar do Deus de Israel, porque o nosso Deus tem nome, é o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que foi renomeado, rebatizado como Israel. Este é o nosso Deus. Então, muito cuidado quando você ouve assim, ai, eu estou fazendo para Deus, ai, foi Deus que me deu isso aqui. Não. Por que que ele enfatiza o Deus de Israel? Porque sempre teve essa idolatria espalhada pela terra, sempre teve outras religiões, outros povos dizendo que é o mesmo Deus que nós, o Deus. Não, só há um Deus criador dos céus e da terra. Só há um Deus. Um Deus. E ali eles falam assim, então, o altar de Deus para ali, conforme está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Tudo o que nós precisamos para realizar esse sacrifício, para construir este altar, no caso, reconstruir, voltar para este lugar de adoração, está na palavra de Deus. E por que a lei de Moisés? Porque a lei do Senhor, ela é boa, ela é lâmpada para os nossos pés. Quando nós andamos na lei de Moisés mesmo, com a graça que temos em Jesus, a graça que nos capacita a obedecer à lei, ali os nossos caminhos são endireitados. Os caminhos que eram tortos agora se tornam retos. Os caminhos que eram cheios de buracos agora estão planos. Então eles voltam para as escrituras, eles voltam para a Bíblia e falam assim: nós precisamos seguir isso, conforme está descrito aqui. Então, o nosso manual de vida, de adoração, de sobrevivência, de vida com Deus, já está aqui. Comece pela lei de Moisés. Se você quer colocar a sua casa em ordem, sua vida em ordem, comece pela lei de Moisés. Consciente, cheio da graça que temos na cruz de Cristo.
E essa graça que Jesus nos dá, que nos capacita a obedecer todos os passos da lei, gente, não é difícil seguir a lei de Moisés. Não é. Comece pelos 10 mandamentos. Reconstrua o altar na sua casa. Vai para este lugar de adoração e comece o sacrifício de adoração pelos 10 mandamentos. Amarás o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua mente, com todo o seu entendimento. Não terás outros deuses diante de mim, diz o Senhor. Existe algum outro deusinho na sua vida que você está colocando diante de Deus? Elimine-o agora. E de repente, o seu ídolo, seus deuses são suas emoções, seu medo, seu medo, sua covardia, a sua paralisia espiritual. Não existe, não tenha outros deuses diante de mim, diz o Senhor. Comece por organizar sua vida pelos 10 mandamentos. E eu tenho certeza, então eles não esperaram a situação perfeita, e aqui ainda diz, apesar do receio que tinham dos povos ao redor, construíram o altar sobre a base e nele sacrificaram holocaustos ao Senhor. Ou seja, você vai recomeçar essa vida, você vai construir esse altar de adoração com receio mesmo. Você não começa autoconfiante de, ai, como eu estou confiante, vai dar tudo certo, não sei o quê. De novo, né? Assim como eles, hoje a gente se volta para o Senhor com vergonha e humilhação, sabendo o quanto temos provocado a ira do Senhor sobre as nossas vidas por causa das nossas iniquidades. Então eles tinham receio do povo ao redor, o que eles vão pensar, o que eles vão fazer conosco na hora que souber que nós estamos reconstruindo o templo do Deus de Israel, quando saberem que a gente virou crente mesmo e que estamos o quê? Seguindo a palavra de Deus. Este era o receio. Eles tinham receio do povo ao redor. Por quê? E o povo ao redor aqui, nossa, pode ser os outros crentes, que vai olhar para você e vai falar assim: nossa, como você tá radical. Tô. Nossa, como você tá chata. Eu já ouvi muito isso. Tô. Nossa, você é muito radical. Sou. Hoje eu falo isso assim com mais firmeza, de sou, estou, é isso mesmo. Mas assim que eu comecei a ser mais radical mesmo, ao seguir a palavra de Deus, à risca, era esse receio. Ai, se me perguntarem o que que eu vou falar, ai, como assim? Eu vou dizer, como assim? Dá receio, mas obedeça mesmo assim, assim como eles fizeram, mesmo com receio. Apesar do receio, eles foram lá, construíram o altar sobre a sua base e nele construíram o holocausto ao Senhor. E ali eles voltaram para o princípio da palavra de Deus, e conforme está na lei, eles começaram a fazer o quê? Eles celebraram a festa das cabanas. Não reconstrua este lugar de adoração com dor, mas comece a celebrar as festas do Senhor. As festas descritas na lei de Moisés são festas proféticas. Não apenas festas proféticas, mas as festas que celebram o cuidado do Senhor. Então, a festa das cabanas é uma festa muito especial, onde o povo era exatamente isso. Eles saíam de suas casas, eles iam ao templo do Senhor e eles ficavam em cabanas por 7 dias. E sabe por que eles faziam isso? Porque era um sinal para dizer assim: nós não precisamos de casa, nós não precisamos de terreno, nós não precisamos de nada, porque nós temos o Senhor, nós confiamos no Senhor. Por isso podemos parar tudo para durante 7 dias festejar ao Senhor. Durante 7 dias nos voltar inteiramente para o Senhor. Então, que nesse tempo você possa reconstruir, voltando o seu coração em festa para Deus, sabendo que Ele é o seu Deus, é Ele que cuida de você, é Ele que te protege. E Ele é o suficiente, mais do que o suficiente, porque Ele é perfeito. Então, ali,
ao reconstruir o altar, oferecendo sacrifícios de louvor, de adoração a Deus, eles festejaram. Como está escrito, celebraram a festa das cabanas. De novo, quer organizar a sua vida, volte para o que está escrito e obedeça. Ande na palavra do Senhor. A lei do Senhor é agradável, ilumina os nossos olhos, traz clareza para o nosso entendimento e traz paz para o nosso coração. E ali eles celebraram, eles começaram. Então, a partir disso é que começou a reconstrução do templo. Eles não esperaram o templo estar 100% reconstruído para obedecer. Você deve obedecer na medida que você entende, vai lá e faz. Não espere, está tudo pronto. Sabe por quê? Porque nunca vai ficar pronto. Porque você não começou pelo simples, pelo básico, pelo altar. Não adianta esperar a casa perfeita, o templo perfeito, se o altar, que é o seu lugar de devoção, o seu secreto com o Senhor, este lugar não está construído. E então eles começaram a reconstruir o templo. Após a obediência, após a celebração, após os sacrifícios, apesar de todo o receio, eles obedeceram, permaneceram e começaram a reconstrução do templo. E eu me emociono toda vez que eu leio Esdras e Neemias isso. Eu me emociono de verdade toda vez, sabe por quê? Porque isso simbolicamente representa a nossa vida hoje. E me emociona muito, porque quando eles começaram a reconstruir o templo, a casa do Senhor, eles choraram. E aqueles lá que já tinham visto a glória do primeiro templo e viram a destruição do primeiro templo, que passaram pela escravidão, hoje eles estão vendo a reconstrução e eles choram, porque quanto tempo eles clamaram por isso? Então agora os alicerces são lançados, e eu amo isso que eles falam, com louvor e ações de graça, cantaram responsivamente ao Senhor. Ele é bom. Seu amor a Israel dura para sempre. Quando você está neste lugar de obediência, de adoração, de consagração, você começa novamente a contemplar a bondade do Senhor e sabe que este templo só é construído, os alicerces são lançados porque Ele é bom e porque Ele nos ama. Aí sim, o amor do Senhor se torna palpável nas nossas vidas. E eles fizeram tanto barulho, e todo o povo louvou ao Senhor em alta voz, pois havia sido lançados os alicerces do templo do Senhor. E eles fizeram tanto barulho, era tanto choro, era tanto grito, era tanta festa, que não era possível distinguir entre o som dos gritos de alegria e o som do choro, pois o povo fazia enorme barulho e o som foi ouvido a grande distância. Que a sua adoração ao Senhor, a sua vida de adoração, o seu sacrifício de louvor, faça muito barulho, chegando até os lugares mais distantes e vão falar: uau, que barulho é esse? Ah, é a vida em santidade. A sua vida de santidade faz barulho, a sua vida de obediência ao Senhor faz barulho, a sua devoção faz barulho. E as pessoas ficam confusas, por que tanto barulho? Ah, porque eu estou adorando ao meu Deus. Eu estou oferecendo o meu sacrifício de louvor e adoração a Deus. Eu sempre me emociono, porque é nas palavras de Esdras e Neemias que a gente vai ver a fidelidade do Senhor após tanto tempo de rebeldia. E a mesma coisa, o povo quebrantado, sedento do Senhor. Que hoje você possa se voltar para o Senhor, levantar um altar na sua vida. Comece pelo altar. Não espere o templo, não espere os alicerces do templo. Comece pelo altar. E que o Senhor, o Deus de Israel, te abençoe e te guarde. Pai, obrigada pela tua palavra. Obrigada, Senhor, porque a cada momento que nós lemos, que nós estudamos a tua palavra, nós contemplamos a tua bondade,
e a tua fidelidade. Obrigada, Senhor, por tudo de bom que o Senhor tem feito em nós. Nos ajuda, Senhor, nos enche do Espírito Santo para que possamos, como um só homem, nossa igreja, tua igreja, Pai, possa se unir como um só homem e levantar um altar de adoração a Ti. É isso que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém.